para mim num segundo momento, né? Então eu sou formada em administração de empresas. Nossa! Eu trabalhava em uma empresa pública quando minha mãe, ela teve uma morte prematura devido a uma negligência médica, e foi a partir disso que eu larguei tudo e, por um propósito de Deus, realmente, eu falei que eu ia fazer medicina para poder falar para outros médicos que aquele paciente do leito X, ele é o amor da vida de alguém. Cursos para se especializar, para fazer pós-graduação, cursos, fellows, enfim. Mas a mentalidade ela não acompanha e, consequentemente, a gestão também não acompanha, porque isso não é de praxe se ensinar na faculdade. A gente não aprende isso na grade curricular. Isso a gente tem que correr atrás realmente. Então, para você correr atrás, se você não tiver uma mentalidade de evoluir, crescer, você não corre, você entra numa zona de conforto e isso te paralisa. Muito importante, você que está cursando medicina ou ainda não é formado, você que é médico, que está nos assistindo, a vida não é só de trabalho, existe um propósito, né? O porquê que você fez medicina. A medicina, eu digo que é um dom, Deus dá um dom para vocês. E assim, a doutora Bruna e o doutor José Carlos estão aqui para pegar na sua mão e te ajudar a entender que você pode viver esse lindo propósito com mais leveza na sua vida e com gestão estratégica. Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao quadro Despertar, dentro do Pode Simplificar, o quadro que traz insights para você despertar na sua vida e nos seus negócios. E hoje eu estou aqui com um casal incrível, que eles vão além de um jaleco, além de técnicas e além de uma medicina tradicional. Hoje estou com um casal que leva propósito para as vidas, né? Faz os médicos despertarem para uma vida com propósito. Eu estou aqui com o Dr. José Carlos e com a doutora Bruna. Obrigado. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês. Gente, não foi fácil conseguir agenda com eles, médicos, sabe como é uma coisa, né? Eu falei assim, é a primeira vez que eu trago no quadro 2 casais de médicos, porque é raro a gente ter, né, no dia a dia, casais que são empresários e médicos que trabalham junto com esse propósito lindo que vocês têm. E, gente, imagina conciliar a agenda desses 2, super requisitados no mercado, super renomeados no mercado, mas a gente conseguiu hoje. E eu tenho certeza que vocês vão amar o quadro, que vai trazer muito insight para a vida de vocês. Você que é médico, conhece alguém, até que curse medicina, viu? Corre aí, ó, clica, encaminha, segue a gente nas redes sociais, logo, logo eles vão deixar o contato aqui para vocês também. Fique de olho. Bruna, um prazer tê-la aqui conosco. Oi, Lilian, um prazer é todo nosso, é uma honra a gente estar aqui, né, no Pode Simplificar, trazendo um pouco da nossa história e que a gente possa inspirar outros profissionais a seguirem realmente uma medicina com mais propósito. Obrigado pelo convite, a gente está muito feliz. Realmente não foi fácil, né, conciliar toda a agenda, toda a nossa rotina, mas para o nosso propósito a gente sempre arruma tempo, né? Não teve nenhum paciente que falou, pelo amor de Deus, doutor, amanhã eu tenho curso. Sempre tem, só sempre tem. Os pacientes, eles veem onde a gente está e falam, para lá você foi, né? Gente, vou aproveitar e falar que a minha filha ficou assim muito empolgada para poder vir hoje, mas não pôde vir, mas eu tenho certeza que ela vai amar, ter muito insight para a vida dela e de vocês. Amém. Eu acho que vocês vão agregar muito para a vida das pessoas que estão assistindo hoje. Embora nós estejamos na cidade de Santos, eu acho que muitos profissionais da medicina precisam receber essa entrega que vocês vão fazer aqui com a gente hoje. Gente, é muito raro nós termos casais empreendedores, né? Empresários de médicos. E eu separei blocos estratégicos justamente para vocês entenderem o conceito do que eles vão dar de entrega aqui para vocês. E o primeiro bloco, eu vou falar um pouquinho mais deles para vocês conhecerem quem é a doutora Bruna e o doutor José. Quem eram vocês antes de se tornarem esse casal que inspira médicos hoje? Bruna, você pode falar um pouquinho? Na verdade, a medicina, ela surgiu para mim num segundo momento,
né? Então, eu sou formada em administração de empresas. Nossa! Eu trabalhava em uma empresa pública quando minha mãe, ela teve uma morte prematura devido a uma negligência médica. E foi a partir disso que eu larguei tudo e, por um propósito de Deus, realmente, eu falei que eu ia fazer medicina para poder falar para outros médicos que aquele paciente do leito X, ele é o amor da vida de alguém. E eu acho que foi, então, nesse momento que você deve ter percebido que a medicina, ela não é só uma técnica, né? De forma ela alguma. vai além, ela é um propósito, né? Antes do mal físico, né, da doença em si, a gente tem toda uma questão emocional, espiritual envolvida. E que quando você é médico, eu acho que o que talvez falte um pouco, né, na medicina de uma maneira geral é justamente essa empatia, né? É você realmente se envolver ali com o outro. Então, eu falo que se hoje, né, eu pudesse voltar atrás, digamos assim, porque meu primeiro vestibular de medicina eu fiz quando eu tinha 16 anos. E naquela época eu não entrei na faculdade. E aí inúmeras coisas aconteceram, e aí eu acabei indo cursar administração de empresas, então tudo aconteceu muito cedo na minha vida, mas hoje eu entendo o porquê que não aconteceu lá atrás. Olha. Eu precisava passar realmente por tudo que eu passei. Então hoje a minha posição como médica é totalmente diferente. Por quê? Porque eu tive a vivência de estar do outro lado. Tem esse lado mais humano, né? As Exatamente. pessoas falam muito, eu fui numa consulta, o médico nem olhou. Tá, existem profissionais e profissionais, mas a gente tem também esse lado humano, né? E assim, a primeira vez que eu conheço alguém, eu sou formada em ADM também, que foi para a área da medicina, né? Sim. E assim, o doutor José Carlos, gente, eu chamo ele de doutor José Carlos, que ele tem tantas especialidades, gente, que eu não vou nem falar, porque senão o currículo é extenso. Eles, né, têm tantas especialidades. Mas assim, vocês se conheceram na faculdade, em que momento que vocês entenderam que, Bruna, vamos fazer um trabalho juntos para a gente poder levar o propósito para os médicos? Foi em que momento? Foi na faculdade? Foi agora depois de casado? Como é que foi isso? Não, a gente já tem uma história um pouco mais longa, a gente já está há 16 anos juntos. Então a gente se conheceu realmente na faculdade, eu estava terminando a faculdade, a Bruna estava começando a faculdade, e foi um período de transição na vida dela e na minha, porque ela estava começando e eu terminando. Quando eu terminei a faculdade, eu acabei indo para o sul de Minas para fazer cirurgia geral, que era uma especialização que eu já vinha buscando desde o começo da faculdade. E nesse momento, a Bruna ficou no Rio e eu fui para Minas para fazer a cirurgia. Quando eu estava terminando a cirurgia, a Bruna já estava muito mais avançada na faculdade, também quase terminando. A gente se encontrou nesse momento. Novamente, a gente conseguiu ficar junto nesse período, e aí outras coisas foram acontecendo. A gente foi para São Paulo, a gente voltou para o Rio, sempre buscando a nossa especialização. E quando a gente voltou na época da pandemia para Minas, foi quando a gente realmente abriu o nosso consultório. A Bruna já especializada nas áreas que ela queria. Ah, era em Minas o consultório. Era em Minas o nosso consultório. E eu especializado já nas áreas que eu queria. E aí a gente resolveu realmente abrir o nosso primeiro consultório. Então nós voltamos do Rio para Minas, abrimos o nosso consultório e ali a gente começou a nossa vida clínica, nosso trabalho realmente. Muito embora já trabalhasse em plantões, fazendo clínicas de convênio, enfim. Nesse momento a gente volta para Minas e resolve empreender. Então, nesse primeiro momento que a gente começa a ter o contato com o empreendedorismo como estilo de vida realmente, porque abrir um consultório é uma coisa, agora abrir uma empresa, gerir pessoas, então é um processo um pouco mais complexo, vai um pouco além da faculdade, a gente não aprende isso na faculdade. Exatamente. Que é onde entra esse diferencial de vocês também, né? Que eu acho que é a dor de muitos médicos, né? Exatamente. E então, nesse momento, foi o momento que a gente começou a trabalhar juntos. E uma coisa que foi muito marcante para a gente foi porque a gente abriu a nossa clínica, uma semana depois veio a pandemia. Nossa, que loucura, em meio à pandemia. Uma semana depois veio a pandemia. E aí, eu sou endócrino, eu sou nutróloga, né? Faço também parte de medicina ortomolecular. E nessa época,
o Júnior ele já fazia endoscopia, então a gente já abriu, né, a clínica com toda a estrutura, só que os pacientes sumiram nessa época. Né? Então, quem que ia fazer endoscopia na pandemia, medo de né? sair da rua, ainda mais Exatamente. Aparelho e assim, boca, e os meus pacientes de endócrino também sumiram. Ninguém queria controlar o diabetes nessa época. E já a nutrologia foi um momento que bombou, porque todo mundo queria tomar vitamina, todo mundo estava preocupado com a imunidade. Alimentação saudável. Exatamente. E aí, o que aconteceu? A clínica começou a crescer, começou a tomar uma proporção que nós não estávamos preparados para isso. Então, a gente, quando a gente sai, né, da faculdade, por mais que a gente faça as nossas especialidades, a gente não tem essa visão, né, de empreender. E aí, acabou que o Júnior foi se especializar na parte de gestão de clínica, de estratégias, de vendas, processos, enfim. E eu fui cada vez mais mergulhando mais na nutrologia, né? E aí, a gente foi se especializando. O que vocês veem hoje... que falta mais nos médicos? Técnica, mentalidade ou visão de negócio? Ou uma junção dos três juntos? É uma junção dos três. Fala a verdade, hein, doutor? Eu acredito que seja uma junção dos três, porque, na verdade, o médico ele sai muito bem preparado na parte técnica. Então, o médico ele tem recursos para se especializar, para fazer pós-graduação, cursos, fellows, enfim. Mas a mentalidade ela não acompanha e, consequentemente, a gestão também não acompanha, porque isso não é de praxe se ensinar na faculdade. A gente não aprende isso na grade curricular. Isso a gente tem que correr atrás realmente. Então, para você correr atrás, se você não tiver uma mentalidade de evoluir, crescer, você não corre, você entra numa zona de conforto e isso te paralisa. Você fica naquela vida de clínica, consultório, paciente e tá tudo bem. O médico, ele foi treinado para isso. E ele faz isso muito bem. Essa vida de vocês, que fica em hospital, corre para lá, estuda, exatamente, tem que ter uma estrutura, uma mentalidade muito boa, né? Uma Sim. estrutura emocional muito boa, porque vocês lidam com vidas, né? A estrutura emocional do médico, quando ele se forma, é uma estrutura emocional boa, porque ele é treinado para lidar com doenças, com dificuldades, com lacunas ali na vida dos pacientes que eles trazem para a gente. Mas a mentalidade de empreender realmente, de ver o seu consultório como uma empresa, eles não têm. É onde muitos médicos eles acabam ficando estagnados, porque eles têm a parte técnica e a parte emocional voltado para a técnica muito boa. Mas quando ele olha para o seu consultório como um negócio, ele não enxerga aquilo como negócio, ele enxerga como um propósito. E ele vai se doar o máximo que ele puder em benefício do propósito. Mas ele também tem que ver que aquilo é um negócio, que aquilo é uma empresa. E a empresa, para ela poder evoluir e atingir o propósito que ela nasceu para ser, se ele não estruturar a sua mentalidade e a base, ele não consegue, ele acaba deixando a desejar. Até porque a gente vê a medicina muito até como um próprio sacerdócio, né? E esse é o grande ponto. Só que para você poder conseguir ajudar o outro, você tem que estar bem. Então, nós temos um mentor, e aí quando nós estávamos conversando, a primeira coisa que ele perguntou para mim foi assim, ele falou, Bruna, qual o primeiro mandamento bíblico? Qual o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar ao próximo como a mim mesmo. A ti mesmo. Que é o que os médicos fazem. Precisam, né? Exatamente. Isso. Então, até mesmo para você amar ao próximo, você primeiro tem que se amar. Você tem que estar bem para você transmitir o bem para a pessoa. E essa questão da técnica, né, como eu falei para vocês agora, para você agora há pouco, isso aconteceu muito com a gente. Por quê? Porque o Júnior, ele foi para essa parte de gestão e eu, na minha mentalidade, eu precisava cada vez mais ter a parte de técnica. Então, eu fui fazendo especialidades atrás de especialidades, tanto que eu tenho várias, né? E então, assim, foi muito recente quando a gente, de fato, conseguiu enxergar isso, porque apesar da gente ter uma clínica, o Júnior ter essa questão da parte administrativa, ainda assim não era uma coisa em conjunto, entende? Então foi quando a gente de fato conseguiu enxergar isso, né? Enxergar a necessidade de fato da gente olhar para o nosso bem-estar, que realmente o jogo mudou. Né? Então, mas para isso eu precisei passar por um burnout.
Eu precisei... E hoje as pessoas olham o médico só como um jaleco, né? Exatamente. A gente não sabe o que tem Exatamente. por trás da história, todo o preparo. Eu, como sou mãe de uma estudante de medicina, eu vejo o quão esforço é desde quando vocês começam a estudar, né? Até vocês chegarem onde vocês estão hoje, né? Juntos, fazendo esse trabalho incrível aí para fazer as pessoas despertar esse propósito, essa inteligência de ser estratégico, como empreender também, como ser empresário, até você chegar nesse patamar, é muita coisa que tem por trás. São muitos anos de estudo, trabalho de emocional, preparação, né? de estruturação. E assim, na minha área da logística, eu conheço muitas pessoas que tiveram burnout. E assim, na medicina, para mim, é a primeira vez. Nossa! Tem muito. E nós temos uma incidência muito alta, né, de médicos que sofrem, na verdade, profissionais da saúde de uma maneira geral, né, que acabam sofrendo da saúde mental. Nós temos aí uma alta taxa, porcentagem, inclusive, de suicídios entre os médicos, mas é exatamente por isso, porque você começa a viver a vida do outro, né, você esquece de si. E então, quando nós começamos... recentemente isso, né? Quando nós de fato nos unirmos, né? E conseguimos entender que a gente tinha esse propósito de também transbordar na vida dos profissionais. Por quê? Porque inicialmente a gente começou a fazer mentoria para pais, né? Dentro do que é isso que eu ia perguntar agora. Como foi que vocês despertaram e falaram assim, opa, a gente precisa pegar, nós dois, unir o que nós temos para poder servir o próximo, porque a gente vem para servir nesse mundo. Eu gosto muito de falar sobre isso, né? Quando as pessoas entenderem que você precisa servir para depois você ser servido, porque está na Bíblia também, né? Não é uma questão de religiosidade, é uma questão de fé, né? De troca. Exatamente. Então, o médico ele vem muito para servir, né? Em que momento que vocês entenderam isso? Que nós precisamos nos juntar para servir, para fazer esse trabalho. Eu estava fazendo uma mentoria para pais nessa época, eu estava acompanhando famílias e muitos profissionais começaram a me procurar, querendo que eu desse a mentoria, mas para a parte técnica, conhecimento, né? E dentro disso, o Júnior também, porque ele acabou passando por um processo, né, qual o termo? De me reposicionar, realmente. O Júnior, ele estava passando por um processo meio que de transição mesmo, de carreira. Então, o Júnior, ele também começou a fazer faculdade de administração de empresas. Olha que coincidência. Nossa, antes de fazer medicina... Já estava escrito. Já estava, que a gente era empresária, né? Já estava lá, enraizadinho ali. A semente já tinha sido plantada. E aí, o que aconteceu? O Júnior já estava nesse processo e aí ele estava, né, buscando realmente entender qual era o propósito de Deus para a vida, né, dele. E aí foi quando ele foi nos Legendários e o Senhor falou com ele. Então foi muito transformador. Foi muito transformador. Ai, que incrível, meu marido também participou do Legendários, é incrível. E aí quando ele voltou, eu estava realmente nesse momento. Por quê? Porque eu não conseguia pegar mais famílias. Eu já cheguei a mais de 100 famílias mentoradas. Nossa, Bruno. É o dom mesmo, o propósito. Exatamente. Então eu cheguei no meu chamado, limite. Né? Pois é. E aí uma visão, né, que o Senhor deu foi justamente essa, né? Porque a partir do momento que eu começo a capacitar outros profissionais, eu consigo atingir muito mais pessoas. Então, expande. Ainda mais a medicina, né? Que lida com pessoas o tempo inteiro. Sabe de uma coisa que é muito interessante? A gente sempre foi muito complementar em tudo, inclusive nas especialidades, porque a Bruna como endócrino e nutróloga e eu como gastro, as nossas especialidades sempre foram complementares, coisas que às vezes a minha visão é um pouco melhor, a dela complementa às vezes um ponto de vista que ela tem, eu consigo agregar. Então a nossa vida ela sempre foi muito complementar uma à outra. É o par perfeito. Só que o que acontece? Na medicina, a gente realmente tem essa visão complementar, mas a gente nunca tinha essa visão de negócio, um complementando o outro. E foi quando ela teve esse burnout, por conta do excesso de famílias, o excesso de demanda, uma falta de gestão, uma falta de organização nos processos, realmente ela acabou se sobrecarregando. Mesmo porque a gente estava ali voltado para a clínica,
conseguindo organizar algumas coisas, mas o volume foi muito grande em pouco tempo. Então, realmente transbordou muito. E a gente não teve muito controle disso. Foi quando ela teve o burnout. Nesse momento, a gente parou tudo, resolveu reavaliar tudo que estava sendo feito, e aí surgiu a mentoria. Porque como tinha uma demanda grande dos profissionais procurando, Exatamente. a gente falou, bom, a gente já é complementar em tudo que a gente fez, por que a gente não complementa a parte técnica que ela tem com a visão administrativa que eu tenho e complementa isso em uma entrega? E olha que importante isso que ele está falando, porque a vida não é só de trabalho. Não. A gente precisa viver por propósito, né? Muita gente, na Bíblia também está escrito, né, que a gente passa pelo deserto para a gente poder acordar, né, e viver o propósito. Sem sombra de dúvidas. Então, assim, foi preciso ir na dor, né, vivenciar, porque o burnout ele é bem delicado. Você ficou quanto tempo, Bruna? Eu falo, Lilian, que hoje eu sou capaz de agradecer a Deus por absolutamente tudo que eu passei na minha vida. Tudo. Assim, gostaria que minha mãe estivesse aqui? Gostaria, mas hoje eu entendo que a minha mãe deu a vida dela para que outras pudessem ser salvas, né? Então, o que aconteceu com meu filho, né? Essa questão que aconteceu recentemente comigo com relação à carreira. Então, foi tudo isso que me fez ser quem eu tô hoje. Quem eu sou hoje, na verdade, né? E olha como Deus é perfeito, né? A minha mãe, ela, desde nova, assim, eu lembro da minha mãe falando assim para mim, nunca pergunte a Deus o porquê, e sim o para quê. Então, eu cresci com ela falando isso. Incrível. Nada é porquê, e sim para quê. Tanto que, quando ela faleceu, 3 meses depois, eu estava largando meu emprego nessa empresa pública e estava voltando para o cursinho para vestibular. E aí, só voltando à outra pergunta que você tinha feito, então, quando os profissionais começaram a perguntar, né, procurar sobre essa parte técnica, e eu estava justamente nesse período ainda do burnout, eu falei assim, eu não quero só ensinar a parte técnica. Por quê? Porque vai chegar uma hora que eles não vão mais querer trabalhar com isso. E não é esse o propósito. Então, o que eu quero eu quero ensinar, tanto que na nossa mentoria a gente ensina a parte técnica, mas a gente ensina sobre gestão de clínicas, a gente ensina sobre estratégias de vendas, porque afinal de contas, vendas curam. Quando você está fazendo um atendimento desse teu paciente, você não está vendendo um produto, você está vendendo a transformação na vida dele. Exatamente. E assim, é muito importante, você que está cursando medicina ou ainda não é formado, você que é médico, que está nos assistindo, a vida não é só de trabalho, existe um propósito, né? O porquê que você fez medicina? A medicina, eu digo que é um dom, Deus dá um dom para vocês. E assim, a doutora Bruna e o doutor José Carlos estão aqui para pegar na sua mão e te ajudar a entender que você pode viver esse lindo propósito com mais leveza na sua vida e com gestão estratégica, né, para o seu negócio. Você que pensa, às vezes, você está no plantão, trabalhando no hospital e pensa em abrir sua clínica, o seu negócio, tá aqui, um casal incrível, maravilhoso para te ajudar. Lindo, né? E assim, eu gosto muito de ouvir essas histórias porque eu digo que o nosso testemunho, né, ele gera insight na vida das pessoas, né? O nosso quadro ele fala muito sobre isso, sobre em que momento que você despertou. Você despertou na dor, você tinha alguém do seu lado que te deu a mão, te ajudou, o seu marido, né? Você já tinha um complemento na área técnica, né? E na vida também, nos negócios agora. Então é importante que a gente entenda qual é o tempo que a gente precisa parar, respirar e olhar e falar, calma, peraí, será que isso que eu estou fazendo é por propósito ou é só por dinheiro? Porque a vida não é só por dinheiro. O dinheiro ele é uma consequência, né, do que a gente faz, né? E aí a gente vive o transbordo, né? Porque não é na força do nosso braço, sabe? Então, né, nesse momento que eu resolvi largar tudo para fazer medicina, nessa época, eu tinha ganhado um livro, que é aquele livro do Rick Warren, que fala Uma Vida com Propósitos, Sim. né? E aí ele fala isso, Beijo, né? Que uma não amiga linda esse livro. E ele fala, né, no livro, logo no começo, que não é o seu propósito, e sim o propósito de Deus para a sua vida. Então, vários momentos a gente parou tudo,
para entender realmente qual era o caminho, qual era o propósito, o que o Senhor queria para a nossa vida. E uma das coisas que nos marcou muito foi quando a gente, de fato, nos uniu em um projeto único, que as coisas começaram a transbordar na nossa vida, né? E me diz uma coisa, por que vocês defendem que o médico ele precisa aprender gestão e vendas? Por conta dessa dor que vocês passaram? Também. É porque, assim, tudo aquilo que a gente passa na nossa vida gera na gente uma cicatriz e isso dá um pouco de autoridade para a gente para poder falar sobre isso. E o nosso processo na construção da clínica, ela passou por muitos erros. Muitos erros. Uma das coisas que impedia a gente, inclusive, de evoluir financeiramente no nosso propósito e tudo mais, em todas as áreas da nossa vida, ela passa por um processo de organização. Se a gente não tiver organizado, a gente pode até crescer, mas vai crescer desorganizado. Sim. E lá na frente, o que é desorganizado acaba um momento se ruindo. Então, o processo de gestão, ele é um processo extremamente básico, que ele tem que estar na base do médico, para a partir dali ele começar realmente a crescer e crescer forte, crescer com sustentação. Crescer com disciplina, com né, disciplina, doutor? com tudo. E a gente viveu muito disso na nossa vida, porque quando a gente abriu a nossa primeira clínica, a gente não tinha reserva financeira, a gente abriu porque a gente gostava muito do que a gente fazia, acreditava muito na nossa capacidade técnica de transformar a saúde das pessoas e a gente resolveu encarar o desafio. Só que quando a gente encara o desafio naquilo que a gente não está preparado, a chance de dar errado é muito maior do que de dar certo. Então, a preparação para isso, ela é muito importante. Então, a gente defende a gestão para quê? Para que o médico ele seja capacitado a ele cumprir o seu propósito. Porque se ele não tiver uma organização para chegar nesse ponto, ele não chega nem a atingir o seu propósito. E o que você está falando é de processo, né? Muitas pessoas querem pular o processo. Não Só adianta. que o processo ele é a parte principal e fundamental para você chegar onde você quer chegar, né? Ele é o ponto de partida, né? Você tem que respeitar esse tempo de maturidade, né? Sem dúvida. O Bernardinho, inclusive, ele fala muito sobre isso, que você tem que amar o processo tanto quanto a vitória, porque sem o processo, você não vai chegar na vitória. A gente vê atletas olímpicos treinam 4 anos, atleta de fundo de 100 metros, ele treina 4 anos para executar em 9 segundos. Agora, se ele não treinar esses 4 anos, como é que ele vai correr em 9 segundos? Que foi o processo. Que foi o processo. Exatamente. Partindo desse ponto, aproveitando o gancho, não ia deixar de perguntar, qual foi o maior impacto que vocês já viram na vida de um médico após viver esse despertar? Vocês já pegaram, não precisa falar nome, né, claro, mas vocês já pegaram algum médico assim que estava com uma história bem impactante como a de vocês, assim, para poder pegar na mão e ajudar? Falar, calma que não é por esse caminho. Tem algum testemunho, assim, de exemplo que você possa compartilhar com a gente, ou vocês dois? Tem 2 formas da gente aprender na vida. Uma é a gente errando. E a outra é com o erro do outro. Então, quando você tem um mentor, você tem um líder. E ele vai usar justamente da experiência dele para poder encurtar o seu percurso. Exatamente. Você não vai cometer os mesmos erros. Então, esse é o papel. Então, desde que a gente entendeu isso e que a gente começou a fazer parte de mentorias, né? Então, isso encurtou muito o nosso trajeto, né? E então, quando a gente pega esses profissionais hoje, né? E a gente vê os profissionais passando por exatamente as mesmas coisas que a gente passou lá atrás. Então, a gente pega tanto o profissional que às vezes ele já tem uma clínica e que está com inúmeras questões relacionadas aos processos, né? Que a gente já sabe o que funciona e o que não funciona, né? Como também a gente pega aquele profissional que está começando a vida. Então, isso até é maravilhoso, né? Porque você já começa... É bom que quando você está começando, você já tem um mentor, ele já vai te dar o caminho exato que é para você não escorregar, né? Para você não falhar, né? Exatamente. Às vezes muita gente se apega e fala, vou pagar uma mentoria é besteira. Não, não é besteira. Mentoria é primordial para a nossa vida, porque você aprende com o outro, o que ele errou em 10 anos, você aprende em meses. Exatamente. A gente tem alguns mentorados que... Qual é a realidade hoje do nosso mentorado? São médicos que estão sobrecarregados no plantão, estão sendo mal remunerados para fazer o que eles fazem. Eles, consequentemente, por estar vivendo de plantão, correndo risco em estradas,
deixando de ficar com seus filhos, deixando de Exatamente. ver os seus filhos crescerem, mal remunerados, não conseguindo realizar sonhos, não conseguindo ter tempo de qualidade nem com a esposa, nem com o filho. Ou seja, essa estrutura hoje que esse médico vive, a gente já viveu um dia. A gente já passou por isso um dia. Só que se ele não entender que existe um caminho para que isso não se perpetue por mais tempo que necessite, ele vai ficar nessa corrida dos ratos, correndo ali em círculos e não vai sair dessa vida. É importante falar para vocês que estão nos assistindo que quando você for escolher um mentor, escolha um mentor que viveu realmente e vive o que ele traz para a sua vida, né? Porque tem muita gente hoje na internet que fala que ensina, que faz e aconteceu, mas não tem, né, história de vida. E a gente aprende com quem realmente viveu a dor, né? Eu digo, eu amo fazer mentoria, é um dinheiro que eu invisto sem dó. E assim, tudo que eu passei também na minha área, né, que eu trabalho com logística, meu propósito é também servir, igual vocês servem, para a gente ajudar as pessoas a encurtar o caminho, né? Exatamente. A nossa dor é o nosso ministério, né? É exatamente isso. Então, você transborda. Tudo que você passa na sua vida é de aprendizado. Então, hoje, quando eu vejo, né, determinadas questões, né, que eu passei com o nosso filho, enfim, hoje eu entendo que isso é para que eu realmente possa transbordar na vida de outras pessoas. Então, foi a nossa dor que fez com que a gente buscasse conhecimento. E esse conhecimento, ele é para quê? É para que a gente possa difundir. Então, isso é bíblico, né? Então, assim, Sim. o maior entre vocês deverá ser servo. E esse é o ponto. E o Júnior, ele gosta muito de falar sobre aquela questão do investimento, de quando você deixa de ganhar. Que a gente estava conversando isso que eu acho que vai de encontro com a pergunta que eu ia fazer agora. Se você pudesse dar um conselho para o médico que quer prosperar, qual conselho seria? Eu acho que vai de encontro ao que você vai falar agora, né? Assim, a mentoria, ela realmente encurta caminhos. Então, quando você ouve uma pessoa falando, mas a mentoria ela é muito cara porque ela custa tanto. Na verdade, o caro, ele é relativo. Porque se você gastar X reais numa mentoria e essa mentoria te retornar 2x, 3x reais, eu não vou achar que ela é cara. Mas, se eu gastar 10 mil reais em alguma coisa e essa coisa não me retornar nada, isso é caro. Isso é caro. Isso é caro. É aquele famoso, às vezes o barato sai caro, né? Exatamente. Você investir em conhecimento. Investir em coisas que você não te retorna, isso faz com que as coisas sejam caras, que a gente chama de ativo e passivo. Um passivo é aquilo que você investe e não te retorna, ou seja, você gasta e morre ali. Agora, um ativo é aquilo que você investe e ele consegue te retornar muito mais do que você investiu. Então, o conceito de caro ele é muito relativo. Vai de pontos de vista, de retorno financeiro, de tempo que você vai poder investir nisso. Então, é muito relativo. Mas um conselho que eu dou é busque alguma coisa que vai encurtar o seu caminho, porque tudo que você deixa de ganhar no tempo também, isso tem um impacto na chegada, no fim da linha, isso vai ter um impacto grande. Se você pode ganhar hoje, por que você vai esperar para ganhar lá na frente? Eu acho que, então, entra com a pergunta que eu ia fazer, que deve ser um dos maiores erros dos médicos que vivem a própria vocação, mas vivem sem propósito, né? Exatamente. De não investir em conhecimento, porque só fica ali na técnica, plantão, trabalha, não respira, porque, igual, a minha filha está com 20 anos, é uma galera que chega agora... eu vou fazer médico para ganhar dinheiro. Não existe isso. Hoje em dia não existe Hoje mais. em dia não existe. É você fazer medicina por propósito. Na verdade, nenhuma profissão hoje que você faça exclusivamente pelo dinheiro, você nunca vai ser completo naquilo que você está fazendo. Porque o dinheiro, ele é uma lacuna, ele é uma parte do todo. Não é só sobre o dinheiro. O dinheiro é uma consequência, como você bem disse no começo. Se você mirar só no dinheiro, você vai estar perdendo a melhor parte, que é o propósito, que é o processo, é viver aquilo realmente. Imagina você ficar fazendo 30 anos uma coisa que você não gosta só porque você está ganhando bem. Vai chegar um momento que o dinheiro não vai bastar também e você vai acabar desistindo. Ou seja, é a eterna insatisfação, né? Exatamente. Ô Lilian, você sabe que quando eu tive, né, essa iniciativa, né, de ir lá e largar tudo, né? Tanto que meu pai falou assim, você tá louca, né? Seu próximo passo agora é casar e ter filho. Por quê? Porque eu já estava formada em administração, estava trabalhando numa empresa pública, qual era o meu próximo passo, né? E aí, uma das coisas, né, que assim, que eu falo que são
Deus coloca instrumentos na nossa vida. E a gente precisa estar atento aos mínimos detalhes, porque ele vai usar pessoas. Aos sinais, né? Exatamente. A gente está num mundo tão imediatista que as pessoas não estão atentas aos sinais, às oportunidades. Exatamente, né? exatamente. Então, às vezes, você é médico, você é profissional da área da saúde, você está passando aí por determinados conflitos, você está cansado, você está sobrecarregado, você não está ficando com seu filho, e aí, de repente, né? Que eu falo que assim, aquele de repente Deus, né? Aí, às vezes, aparece um episódio de podcast. Então, é a obra de Deus que fez com que você estivesse ali escutando esse podcast. E eu tenho certeza que o de vocês hoje aqui, como convidados, vai atingir bastante gente, pessoas, médicos que estão precisando dessa palavra. E você sabe que aí o que aconteceu? Na época, eu tinha ganhado esse livro, então eu já estava com isso na minha cabeça, né, de qual era de fato o propósito de Deus para minha vida. E aí, nessa época, eu trabalhava na parte de RH. E aí tinha uma psicóloga. E essa psicóloga, ela virou para mim e falou assim, porque ela estava se aposentando. Ela virou para mim e falou assim, minha filha, eu entrei no concurso, nos primeiros 5 anos, aquele dinheiro ele faz sentido, depois você acaba começando a depender financeiramente daquilo dali, só que tudo que eu mais amava na vida era o meu consultório. E hoje eu estou me aposentando e eu sinto que eu joguei minha vida no lixo. Foi Deus falando contigo puro ali. Quando ela falou isso para mim, na mesma hora eu falei assim, tudo bem, Senhor, eu entendi. Olha, por isso que a gente tem que estar atento, né? Com que a gente conversa de quem a gente menos espera, né? Às vezes a resposta que a gente tanto precisa tá no outro. Tá no outro. Né? Exatamente. E a gente não presta atenção. E a gente fica tentando buscar na gente mesmo. E é exatamente isso que o Júnior acabou de falar. Então, o dinheiro, num primeiro momento, então por isso que a gente vê pessoas tão vazias, tão frustradas. É aquele famoso, como é que o pessoal fala muito do rico pobre? Ele é tão pobre que a única coisa que ele tem é dinheiro. Queria aproveitar a oportunidade para você que ainda não nos segue nas redes sociais, @Pode Simplificar, no Instagram, no YouTube, Facebook, nas plataformas digitais, Spotify. E queria deixar o espaço também para a doutora Bruna e o doutor José Carlos deixar o @ deles no Instagram, para você que quer conhecer ainda mais o trabalho deles, ficou com interesse em fazer a mentoria deles, com toda essa bagagem que eles estão trazendo aqui para vocês. Queria abrir esse espaço, doutora, para você deixar o seu Instagram. O meu Instagram é @doutora Bruna Braga. Eu também tenho o canal também no YouTube. Agora nós estamos criando o nosso Instagram da mentoria, que é o @Prodoc. É Prodoc Mentory, né? Prodoc Mentory. Prodoc Mentory, que nós estamos criando agora. Então, nós vamos também colocar muitas coisas, né, sobre gestão, sobre vendas. E vai ser um imenso prazer estar ali compartilhando toda a nossa experiência com vocês, que a gente possa, de fato, transbordar na vida de vocês, porque é a partir dessa forma que a gente sabe que a gente vai transbordar também na vida dos pacientes. Então, cada mentorado hoje para a gente quer não só formar médicos, não só formar empresários, a gente quer levar uma medicina ética, uma medicina de qualidade, a gente quer levar a espiritualidade, né? Então a gente precisa, de fato, construir seres humanos. Esse é o ponto. E é o que falta. É o que falta hoje no mundo, porque a galera vem muito com técnica, a gente entende, né, muito trabalho, e esse trabalho que vocês estão fazendo é incrível. A gente precisa ter, né, médicos mais que olhem para dentro de si, para depois cuidar do outro, né? Doutor, você quer deixar seu @ para as pessoas te seguirem? O meu @ é Dr. José Carlos Júnior no Instagram e também lá na Prodoc Mentory.
Eu também vou estar lá, vou ficar nos 2. Gente, eu não sigo o doutor ainda, mas eu vou seguir. Mas o Instagram da doutora Bruna tem altas dicas, já vou falando. É tudo de graça, hein? Corre lá e segue. Eu queria aproveitar agora o quadro e falar um pouco de propósito, família e visão de futuro com vocês. Se vocês não sabem, eles têm um príncipe em casa, gente. Lindo. É João? João Hélio. João lindo. Fala um pouco de propósito, família e visão de futuro com vocês, porque às vezes a gente olha assim... Ai, o médico parece um robô, só trabalha, não tem filho, não tem... Tem sim, são casados, têm propósito, trabalham juntos, ainda tem um príncipe chamado João. João Hélio, ele tem 6 anos, né? Nossa herança do Senhor, foi presente de Deus para nossas vidas. O João, ele é autista nível 1 de suporte. Quando o João ele abriu as alterações do neurodesenvolvimento, a gente acabou cada vez mais tentando se especializar justamente para poder dar esse suporte para ele, porque apesar, né, de eu já ser médica nutróloga, endócrino, já tá fazendo até inclusive a parte da medicina integrativa, eu fiquei super perdida no tratamento dele. E aí eu fui me especializar, então foi quando eu me especializei em modulação intestinal, neurodivergência, né? E aí hoje eu entendo, né? Como eu falei para você. Mas como pode? Olha que linda que a doutora Bruna é, linda, maravilhosa, o casal lindo, né? Esposa, ainda mãe do Joãozinho. Como que vocês, os dois, né? Serve para os dois, porque é uma troca, né? O homem e a mulher é um equilíbrio dentro de casa. Como que vocês... pegam essa experiência e fazem essa disciplina, essa gestão estratégica para ainda cuidar de outras pessoas? Mas é porque, igual, por exemplo, hoje eu tenho um livro digital, que é justamente de dieta anti-inflamatória. Por quê? Porque foram as receitas que eu fiz no meu dia a dia com meu filho. Então, Que interessante. Exatamente. Então, eu vi a transformação dentro da minha casa. Então, foi a partir do momento que nós mudamos a alimentação dele, que nós começamos com as suplementações, enfim, que o João, ele deslanchou, de fato, no tratamento. Então, as mentorias para pais, inclusive, elas surgiram por isso. Porque quando eu comecei a fazer o atendimento dessas famílias, eu comecei a identificar neles as mesmas dores que eu tinha. Então, eu comecei a acompanhar eles mais de perto. Por isso que eu falo que é através da dor que a gente começa a ajudar o outro, né? Exatamente, exatamente. E aí, quando nós nos batizamos, uma visão muito clara que o Senhor deu, né, naquele momento, era que levar conhecimento era a nossa forma de servir. Então, você falou que no meu Instagram tem muitas dicas, mas por quê? Porque eu vejo a rede social hoje como uma forma justamente de levar esse conhecimento. Sim. E esse é o grande segredo, né? Então, eu tenho uma social media, né, que é também um presente de Deus para a nossa vida. E ela fala muito isso, ela fala, nossa, doutora, o seu engajamento é incrível, né? E assim, eu não faço nada de tráfego pago, nada disso. Então, não sei quantas milhões de não sei o que lá, contas alcançadas, enfim, ela entende dessas coisas, eu não entendo nada, gente, o médico né? precisa de social media também, inclusive, é maravilhosa estar aqui com a gente, aqui, ó, só gravando os bastidores junto. Mas por quê? Porque sou eu. Entendeu? Então, assim, eu pego as dores que eu vejo no meu consultório todos os dias e levo. Então, eu sei hoje qual é a dor de uma mãe atípica. Por quê? Porque eu sou uma mãe atípica. E então, quando o Júnior ele fala sobre gestão, por quê? Porque ele era o gestor da clínica. Exatamente. E assim, você está falando de ser mãe atípica, né? Eu conheço várias amigas que fazem trabalhos voltados para essas mães, né? Por mais que a doutora e o doutor deem mentoria para médicos, gente, o consultório deles é incrível. Eu tenho 2 amigas que passam com eles. E assim, através de alimentação, já fizeram mágicas aí, ajudaram, assim, muitas famílias com crianças que estavam com problema, né? Tem uma amiga minha que falou que o sobrinho não queria comer, não comia, né? Você descobriu. E assim, gente, é incrível o trabalho deles. Eu digo que é isso. Quando você tem entrega com propósito, você serve o outro e o outro acaba se curando, né? Curando vidas, né?
Tem uma e frase almas. que eu gosto muito, fala que quando a gente se cura, a gente cura o mundo. Então, falando do propósito, o nosso propósito é isso. É curar médicos para que eles possam curar outros pacientes. Para eles possam extrapolar e transbordar na vida de outras pessoas. Então, esse é o legado que vocês querem deixar para a medicina, para que os médicos que vocês formem. Esse é o legado? Esse é o legado, esse é o propósito, é realmente transformar a vida do médico através das nossas vivências, de tudo aquilo que a gente passou, para que eles não passem por aquilo que nós passamos. Então, o nosso grande propósito hoje é impactar a vida do médico a tal ponto que ele olhe a medicina com outros olhos, com os olhos que hoje a gente consegue enxergar na medicina, e não com aquele olhar limitado que hoje muitos médicos saem da faculdade, olhando, achando que é só aquilo. A medicina é muito além do que aquilo. A medicina ela pode ser leve, a medicina ela pode ser prazerosa, e ela tem que ser assim, porque se ela não for assim, você não vai dar o seu melhor para o seu paciente. E a gente tem que quebrar esse tabu também das pessoas falarem, eu fui no consultório, o médico nem olhou para minha cara. Exatamente. Sim, e às vezes, gente, olha só, você está ouvindo 2 profissionais aqui, não é que ele não olhou na sua cara, é que ele vive tanto aquilo, ele estuda tanto para te entregar, né, que ele acaba ficando na técnica, né? E às vezes, nesse ponto, não só na técnica, mas às vezes ele está tão sobrecarregado porque ele tem uma agenda de 20 pessoas para atender que realmente ele não tem tempo para olhar para você. Ele não tem esse tempo. Então, o que a gente constrói hoje na vida do médico é justamente essa organização, é dar tempo para ele realmente fazer o que ele pode fazer de melhor. Então, isso é uma questão de organização, não é um bicho de 7 cabeças. Né? É muito simples de organizar isso, inclusive. É muito legal, mas quem está vivendo a dor não enxerga, né? Não. Só vai enxergar quando realmente chegar no esgotamento, né? Exatamente. E às vezes passa uma vida e não enxerga. Bem bacana. Gente, e assim, eu também sou mãe e é muito intenso, né? A gente viver para servir o outro e ter uma disciplina dentro de casa também. É uma troca. O casal, né? Se você tem muita médica também, que às vezes acaba sendo mãe, né? E a gente não tem médica que está no plantão. Muita médica que está no plantão, a doutora pode ajudar, né? No plantão não tem tempo de ficar com o filho, o doutor também pode ajudar na disciplina, até abrir uma clínica, sai do plantão, abre uma clínica, vai, né? Vai cuidar do seu negócio, vai dar uma respirada, viajar mais com a família. Vocês podem também ajudar as famílias com isso, né? Sem sombra de dúvidas. Essa é a ideia, né? A ideia é que a gente realmente olhe para esse profissional, tenha essa visão 360. Porque não é só uma coisa que vai fazer dar certo, né? Esse é o ponto. E aí você estava falando, né, de ser mãe, então isso era uma das coisas que me angustiava muito. Por quê? Porque eu estava num conflito, porque ao mesmo tempo que eu precisava, né, trabalhar, porque eu tinha o meu comprometimento com os pacientes, né, e também tinha essa dependência financeira também, né, eu tinha a minha cobrança com o meu filho. Então isso me fazia ter um conflito muito grande. Então isso foi uma das coisas que me levou ao burnout. Então, assim, até mesmo porque, né, eu brinco que eu falo que nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Não é desse jeito? Verdade. Desse jeito. Então, se você não organiza os processos, se você não organiza realmente esses horários, né? Se você não está sendo bem remunerado no que você faz, você começa a achar que tudo aquilo dali não faz sentido. E acaba você se cobrando, né? Exatamente. E aí vem o equilíbrio dentro de casa, aí vem o papel da família, o papel do companheirismo, da cumplicidade no casamento. Ter uma casa equilibrada também é parte do processo, porque a Bruna, quando ela chega no momento em que realmente ela está muito sobrecarregada, eu tenho que fazer esse contraponto, eu não posso dar mais coisas para ela se preocupar, eu tenho que ter a proatividade e a iniciativa de tentar equilibrar isso dentro de casa. A culpa que ela tem, a culpa que ela teve ali naquele momento de estar se dedicando ao consultório e não estar se dedicando ao filho, eu não posso jamais vir e colocar cobranças além, mais em cima dela. Então, essa sensibilidade do companheiro ou da companheira naquela situação, ela também tem que ser... Ele tem que ter essa sensibilidade, ele tem que saber como se comportar nessas situações. A mentoria, ela vai muito além da técnica, ela vai muito além só de gestão. A gente fala de família, a gente fala de Deus,
Porque são valores e princípios que a gente acredita, a gente vive isso dentro de casa. E como mentores, a gente tem que também conduzir os nossos mentorados nesse sentido. A mentoria ela vai muito além da medicina, porque sem a base, a gente volta a falar da base, sem a base estruturada, sem uma família forte, uma família conectada, companheira, cúmplice daquilo que está fazendo, nada vai prosperar. Então a gente tem valores de família muito, muito importantes dentro da mentoria. Olha que importante isso, né? Porque hoje em dia, como a gente estava falando, a gente vive tão correndo, com tanto imediatismo que a gente não consegue até, às vezes mesmo como casal em casa, ter esse olhar para a esposa ou para o esposo, né? Por que ela está sobrecarregada? E é bacana vocês trazerem esse olhar também, né? É um pacote completo, né? A mentoria para a família, para a vida, né? Para a família, né? Eu queria agora, chegamos ao final do nosso quadro. Estava tão incrível. Eu queria que agora, ao final do nosso quadro, a doutora deixasse uma mensagem para os médicos que querem viver com propósito e depois o doutor José Carlos. A mensagem que eu quero deixar é que, primeiro, olhe para aquele paciente como um membro da sua família. Olhe para aquele paciente e entenda que ele tem um sobrenome, que ele é o amor da vida de alguém. Entenda que você precisa ser cuidado para que você possa ajudar o outro. A nossa vida, ela precisa estar em ordem. Autocuidado, família, trabalho. E, infelizmente, na medicina hoje, essa pirâmide, ela acaba ficando invertida. E não é na força do seu braço. Entenda que tem um Deus maior que olha por você. Entenda qual é o propósito dele para a sua vida. Não olhe a medicina como uma forma de você monetizar. A gente está aqui nesse mundo para servir. Então, se você é médico, se você é profissional da área da saúde, é porque isso faz parte do propósito de Deus para a sua vida. Então, que você possa, de fato, transbordar. E esse é o nosso objetivo hoje. Que a gente possa transbordar, de fato, na vida desses profissionais, mas principalmente na vida também desses pacientes. Porque quando você constrói um profissional ético, com amor ao próximo, você vai estar fazendo o que Deus te chamou para fazer. Fugiu da rota, né? Que lindo, doutora. Doutor, você quer deixar uma mensagem para as pessoas que estão em casa? Uma mensagem que eu posso deixar para vocês é que acreditem na medicina, ela tem jeito. Acreditem no potencial de vocês. Acredite que o que vocês estão se propondo a fazer, ela pode realmente mudar a vida de muitas pessoas. Mas se você estiver passando por uma situação que está muito pesada, que está muito fora do teu controle, esse é o teu deserto. É um processo. Isso tem tempo e acredite que isso vai chegar ao fim. Confie em Deus, confie na jornada, confie na sua técnica, confie na sua capacidade, que isso vai melhorar. E a gente está aqui também para contribuir no que for para você atingir os seus propósitos. Gente, foi incrível. Eu gostaria de agradecer mais uma vez pela presença de vocês e falar aqui para você que é médico, que trabalha na área da saúde, tá corrido? Liga o celular, coloca o pod para rolar. Gente, esse quadro tá incrível. Coloca no consultório, na hora da janta, do almoço, na hora do descanso do plantão, no carro, andando de bike, correndo na praia, mas não deixe de assistir, está incrível. Eu tenho certeza que a doutora Bruna e o doutor José Carlos vai agregar muito, com vários insights na vida e nos negócios de vocês. Muito obrigada mais uma vez e um grande beijo a todos. Obrigada.